A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes, meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, dia 30 de agosto de 2025. Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, antes de nós orarmos, eu queria pedir a vocês que não são inscritos ainda no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Ajude, irmãos, esse canal, esses vídeos a alcançar mais e mais pessoas. Tem pessoas, irmãos, que precisam de uma oração, que precisam ouvir uma palavra. E quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você deixa o gostei no vídeo, o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante. Ele entrega esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, irmãos, deixa o seu gostei, se inscreva você que não é inscrito. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de hoje. Irmãos, a palavra de hoje, ela se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, que vai dizer o seguinte: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Irmãos, esse texto no qual nós acabamos de ler, no qual você acabou de ouvir, é um texto muito famoso. Eu acredito que você conhece ele. Tem até músicas, falando sobre essa passagem. Irmão, mas é um texto que muitas das vezes é difícil da gente viver ele. O profeta, irmãos, Abacuque, ele fala que se ainda que viesse uma fome muito grande sobre a terra, a ponto da oliveira não produzir o seu fruto, a ponto, irmãos, de não ter bois e animais no currais, ainda assim, irmãos, ele se alegraria em Deus. Irmãos, isso é algo muito difícil de acontecer. Você se alegrar em Deus mesmo quando tudo está faltando é algo, irmãos, que só acontece quando a gente está verdadeiramente com a nossa fé em Deus. Quando a nossa fé, irmãos, está verdadeiramente em Deus, nós conseguimos adorar Ele, mesmo mediante os problemas, as adversidades. Irmãos, é isso que Deus ele quer de nós. Irmãos, eu já disse isso e vou repetir, porque, irmãos, eu não venho aqui pregar mentira para vocês. A gente bem sabe, irmãos, que todos nós temos problemas. Se nós somos cristãos ou não, todo mundo tem problema. Todos nós temos situações adversas, situações complicadas que a gente passa no dia a dia, ou na família, ou com os amigos, ou com o cônjuge, enfim. Irmãos, nós temos problemas. Todo ser humano tem problema. Mas, irmãos, a diferença de nós cristãos para o ímpio é que nós conseguimos adorar a Deus mesmo mediante a situação difícil, a situação complicada. Irmão, se tem uma coisa que é difícil, é nós adorarmos a Deus no momento da adversidade. Porque, irmãos, como é que nós adoramos a Deus? Um Deus que é dono de tudo e de todas as coisas, que tem poder para resolver todos os nossos problemas. Como é que a gente consegue adorar esse Deus, sendo que nós estamos passando problemas, sabendo que Ele pode resolver todas as coisas? Então, irmãos, às vezes é complicado. É complicado a gente adorar a Deus no momento ruim, no momento difícil. Porque a gente pensa, a gente serve a Deus. E Deus, ele consegue resolver os nossos problemas num piscar de olho. Mas mesmo assim, ele ainda não resolveu. Então, irmãos, é difícil adorar a Deus nessa situação. Mas é isso, irmãos, que Deus ele quer que nós entendemos. Que mesmo que ele não venha fazer, mesmo que o seu problema ele não venha a ser resolvido. Eu não estou falando que Deus ele não vai resolver o seu problema, não, irmãos. Eu só estou dizendo, irmãos, que nós temos que adorar a Deus mesmo mediante as situações difíceis. Mesmo em meio às complicações da vida, nós devemos adorar a Deus. Jó, ele foi um verdadeiro adorador, irmãos. Ele adorou a Deus no momento da adversidade. Vocês conhecem a história de Jó? Jó, ele tinha tudo. E do dia para a noite, ele perdeu
tudo aquilo que ele tinha. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a sua fazenda, o seu gado. Ele era um homem muito próspero, ele tinha muita fazenda, muitas riquezas. O inimigo ele veio e tirou tudo dele. Deixou o corpo dele com feridas. Os amigos dele começaram a se voltar contra ele. Então, ou seja, Jó ele passou por uma dificuldade muito grande. Mas mesmo assim, irmãos, ele não deixou de adorar ao Senhor. Mesmo assim, irmãos, ele continuou servindo a Deus. Irmãos, é isso que Deus ele exige de nós, ele quer de nós. Deus, irmãos, ele quer que nós adoramos ele, mesmo em meio à adversidade. Irmãos, talvez Deus ele está permitindo alguma coisa ruim acontecer na sua vida para ver qual vai ser a sua reação. Se você vai continuar servindo a ele, se você vai continuar adorando a ele, ou se você vai começar a reclamar, vai começar a abandonar a sua fé, vai começar a abandonar a sua crença. O que você vai fazer? Irmãos, eu não estou falando para você que Deus ele não vai resolver o seu problema. Não, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando, irmãos, que mesmo se Deus ele não resolver, você tem que continuar adorando a ele. Porque é isso que Deus ele quer de nós, que nós adoramos a ele, mesmo em meio aos momentos difíceis. O seu pai, ele continua sendo seu pai. Você tem um pai, você tem uma mãe. O seu pai e a sua mãe, ele continua sendo seu pai. E a sua mãe, mesmo se você passar por problemas, não é verdade? Assim é Deus. Deus, ele quer que ele venha ser o nosso Deus, mesmo se nós passarmos por problemas difíceis. Ainda, irmãos, que a figueira não floresça. E ainda que não haja fruto na vide. Mesmo assim, irmãos, se faltar o alimento, se faltar o gado, se faltar a comida na mesa, Deus ele quer que nós venhamos adorar a ele. É difícil, irmãos, é difícil. Como eu disse, tem muitos louvores, né, com essa passagem bíblica, né, que nós acabamos de ler. Abacuque 3:17. Tem muitos louvores que falam sobre essa passagem, mas difícil, irmãos, é viver essa passagem. Difícil mesmo é você se alegrar. Difícil mesmo, irmãos, é você viver essa passagem bíblica na prática. Difícil é você adorar a Deus mediante ao problema que você está passando. Difícil é, irmãos, adorar a Deus mediante uma perda. Você acabou de perder um parente. Você acabou sendo traído por um amigo, ou até mesmo pela pessoa que você ama. Você acabou passando por uma situação de desemprego. Esse é um momento, irmãos, difícil de adorar. Mas, irmãos, é justamente nesses momentos, quando nós adoramos a Deus, aí que Deus se agrada mais. Quando você passa por esse tipo de problema e continua adorando a Deus, aí Deus ele se agrada. Eu estou lembrando, irmãos, aqui um dia desses eu estava trabalhando e eu passei por uma situação complicada no trabalho. E eu fiquei pensando naquele problema que eu estava passando. E Deus ele falou comigo: você consegue adorar a mim, mesmo mediante esse problema? Eu falei: Deus, é claro que eu consigo. Irmãos, é difícil, porque não é que a gente não quer adorar, é porque o nosso foco ele fica no problema. Na verdade, às vezes o problema ele é tão grande que a gente não consegue nem fazer outras coisas. Na verdade, às vezes você está passando por isso. Você está passando por um problema tão grande que você não consegue parar de pensar nisso. Você só pensa nisso. Você está fazendo outras coisas, mas esse problema que você está passando, ele fica na sua mente. Você, mesmo você fazendo outras coisas, esse problema ele não sai da sua mente. Ele fica lá. Você fica pensando nele. Irmãos, começa a adorar, começa a glorificar. E quando você começa a adorar, quando você começa a glorificar a Deus, quando você começa a orar, a buscar a Deus, Deus ele vem com resposta. Deus ele dá alívio para a sua situação. Amém, irmãos? Nós vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Nós vamos, irmãos, orar pedindo para que Deus venha nos ajudar a adorar a Ele, a clamar, a buscar Ele, a exaltar Ele, mesmo mediante ao problema difícil, mesmo mediante ao problema que muitas das vezes nós falamos não tem jeito. Mas para Deus tem jeito, irmãos. Mas somente adora Ele, somente glorifica Ele, porque Ele vai, no momento certo, acalmar a tempestade da sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore com fervor. Senhor Deus e eterno Pai,
Nós te louvamos aqui por este momento na tua presença. Obrigado por mais um dia, ó Deus, no qual nós podemos ouvir a tua palavra. Deus, ora aqui por esse irmão, por esse ouvinte que está passando por uma situação difícil, por uma situação, ó Deus, complicada. Este irmão, ó Deus, que sofreu uma perda familiar. Deus, ele teve que enterrar um ente querido, ele teve que enterrar um amigo, ele teve que está passando, ó Deus, por essa dor do luto. Esse irmão, ó Deus, que não tem mais recursos para pagar as contas. Esse irmão, ó Deus, que não tem mais dinheiro. Esse irmão que está desempregado, ele não sabe mais o que fazer. Essa pessoa, ó Deus, que está sofrendo com depressão, com ansiedade. Deus, nos ajuda. Nos ajude a adorar o Senhor no momento difícil. Assim como Jó, Deus, adorou ao Senhor, mesmo com o corpo todo cheio de lepras, mesmo com a morte dos filhos, mesmo com a vida financeira, ó Deus, desestabilizada, ele não deixou de adorar ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a adorar a Ti, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo, ó Deus, que não venha ter gados nos campos, assim como o profeta Abacuque, ele fala no livro dele, que nós venhamos adorar ao Senhor, Deus, nos alegrar em Ti. Porque quem tem o Senhor, Deus, tem tudo. Deus, e por mais que nós não venhamos ter nada fisicamente, nós sabemos que o Senhor pode prover. O Senhor, Deus, faz água nascer da rocha, assim como o Senhor fez no deserto, para o povo de Israel. O Senhor, Deus, faz chover maná do céu. O Senhor fez descer carne do céu. Ou seja, o Senhor nada é impossível, Deus. Nada é impossível. Nos ajude, ó Deus, a entender que o Senhor tem que ser adorado por tudo. Seja no momento bom, seja no momento difícil. O Senhor é digno de adoração, Deus. Nos ajude a adorar. Nos ajude a glorificar o Senhor a todo momento, a todo instante. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a nos alegrar sempre no Senhor. Mesmo que o mundo lá fora esteja caindo. Mesmo, ó Deus, que o sol não venha brilhar. Mesmo que venha chover canivete. Que nós venhamos nos alegrar no Senhor. Essa, ó Deus, é a minha oração. É isso, ó Deus, que eu te peço neste momento. Para o dia de hoje. Não somente hoje, Deus, mas que para todo sempre nós venhamos nos alegrar no Senhor, independente da nossa situação. Se nós estivermos prosperando, que nós venhamos glorificar ao Senhor. Mas se nós, ó Deus, estivermos passando pelo vale da sombra da morte, que nós venhamos também glorificar ao Senhor. Que a adoração venha estar constantemente, ó Deus, em nossos lábios. Que o louvor, que o culto ao Senhor venha estar constantemente nas nossas vidas, independente da nossa situação. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.